todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu tenho o prazer aqui de receber o Vicente Barbosa, diretor do Sintestal, Sindicato dos Técnicos de Segurança aqui do Estado de Alagoas. Muito obrigado, Vicente. Um mês importante, o Abril Verde. Por que realizar todos os anos este movimento? Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer em nome de todos que estão participando diretamente com o Abril Verde. Entendeu? Então, o Abril Verde é um movimento mundial, certo? Onde a gente tem o objetivo de mostrar e tentar minimizar e diminuir os acidentes de trabalho, certo? Surgiu no final da década de 60, sendo mais preciso, em 1969, nos Estados Unidos, onde ocorreu um grave acidente, uma explosão em uma mina, e lá nessa mina morreram 78 trabalhadores, certo? Aí a OIT, Organização Internacional do Trabalho, adotou o dia 28 de abril como Dia Internacional em memória às vítimas de acidente do trabalho, certo? Quando se pensa isso, a maioria dos acidentes de trabalho hoje poderiam ser evitados? Sim, sim, sim. Nós temos vários índices, os custos que custa aos cofres públicos do Brasil sobre esses acidentes de trabalho, e a maioria poderia sim ser evitado. Como certo? se evitar um acidente de trabalho? Falar como se evitar é complicado, porque depende de muitas N coisas, certo? Mas pode ser evitado com uma linha de vida, o trabalhador colocar um cabo de aço para que, caso ele venha cair, ele fique pendulado, não pendurado, fique pendulado, e evitar a sua queda. Um guarda-corpo em uma periferia para que, se ele encostar, ele não venha cair, entendeu? O EPI da maneira correta, certo? O EPI, ele não tira o risco totalmente, mas ele ameniza caso venha acontecer um sinistro, certo? Um acidente de trabalho. Então, explica pra gente, os técnicos de segurança, qual o trabalho dele? Os técnicos de segurança estão nas empresas, para mostrar os riscos ao patrão, ao patronal, ao encarregado, quem que seja a pessoa responsável, ministrar treinamentos, certo? Para que a gente venha diminuir esses riscos, e também entregar o EPI e cobrar o uso dele, que não adianta você só entregar, você tem que cobrar também e ensinar a utilização do mesmo. Muitos trabalhadores sabem utilizar os EPIs, às vezes não da maneira correta, entendeu? E isso também pode gerar um acidente de trabalho. Há algum tipo de resistência a usar os EPIs? Sim, sim, porque na maioria os EPIs, ele tira a sensibilidade, tipo uma luva, um cinto de segurança, ele pode dificultar você trabalhar, você se movimentar, então gera um desconforto na pessoa, porque o EPI em si ele não é confortável, mas é obrigatório a pessoa usar os EPIs. A gente, quando fala de técnico de segurança, lembra muito, quase sempre, de construção civil, mas não está limitada à construção civil. Não. Construção civil hoje ela é uma vilã. Porque é o seguinte, os grandes índices de acidentes de trabalho, geralmente a pessoa vê para a construção civil, certo? Mas a maioria, não todos, mas a maioria dos acidentes ocorrem na construção civil, mas naquelas pessoas autônomas, um vizinho, meu vizinho é pedreiro, chama ele para fazer um reboco na minha parede. Então, esses informais, é onde acontece o maior índice de acidente, aí leva para a construção civil. A construção civil hoje, que a gente fala que é tudo certinho, formalizado mesmo, dificilmente você vê. Lógico, mas dificilmente você vê um acidente. Onde estão esses... A gente tem aqui o registro, não sei se está atualizado, sim, Vicente, mas nós temos no ano de 2016, por exemplo, certo, 578 mil acidentes de trabalho no Brasil. Onde está a maioria disso? Veja só, a gente tem um resultado geral. Em 2016 foi mais de 500 mil de pessoas se acidentaram no Brasil. Aqui no Nordeste, mais de 68 mil, certo? E aqui em Alagoas, um pouco mais de 4 mil acidentes. Qual o tipo mais comum de acidente? Geralmente é acidentes de queda, certo? Não sempre necessariamente seja queda, mas quando a gente fala em acidente de trabalho, a gente engloba tudo, certo? O acidente de queda, um corte, uma pancada, um vergalhão perfurar. Então a gente
gera tudo, não é só o acidente queda mesmo. Adoecimento entra numa perspectiva? Entra, sim, entra sim. De que maneira? Certo? O esforço repetitivo, certo? A pessoa entra também, psicológico também, tudo isso é considerado acidente de trabalho. E isso causa custo? Traz custos? Muito, muito. Em 2012 para cá, já foram gastos 264 milhões, certo? Anual. Isso é muito mais do que o programa do governo, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que se foram gastos de 2015 a 2017, 226, ou seja, o PAC gastou 226 e o acidente de trabalho anual 269, uma média de 38 milhões, certo? A mais. Então isso gera muito, muito dinheiro, entendeu? É uma coisa que a gente deveria pensar e cuidar mais sobre o acidente de trabalho. Gera custo para o governo, gera custo para a empresa, gera custo para a família, porque muitas vezes ele está trabalhando, ganhando seus R$1.500, R$2.000, uma média, entendeu? E vai para o INSS, volta a trabalhar e volta a receber 900. Então, a renda dele baixa. Então, tudo isso gera um transtorno para o trabalhador, para o empresário, para todos. Chega a gerar também prejuízos, mais do que materiais, prejuízos tipo a vida? Sim. Com esses acidentes tem muitos fatais? Tem. De 2012 até 2017 se morreram 15 mil trabalhadores. 15 mil, certo? Se nós fizermos uma matemática básica, dá basicamente o que? 2.500 trabalhadores anuais. 7 por dia. Se a gente dividir esses 7 por dia, vai dar uma média de cada óbito a cada 3 horas e meia. Então é muito alto no Brasil, certo? Muito alto. Muito se fala na dengue, chikungunya, zika, certo? Quero deixar bem claro que não é que a gente não tenha que se preocupar com essas doenças, tem que sim, mas em 2016, de 2015 a 2017, morre em torno de 667 pessoas com essas doenças. Já acidente de trabalho, morre 2.500, ou seja, aproximadamente 1.700 pessoas morrem a mais do que essas doenças. E não é feito um trabalho mais voltado direto à segurança do trabalho, entendeu? Eu acho que a gente deveria, não só o abril, mas abril, maio, junho, todos os meses, ter um voltado à segurança do trabalho. Nesse sentido, como deveria ser, como tem sido trabalhado o Abril Verde para cobrir pelo menos um pouco dessa falta de divulgação? Eu acho muito pouco o Abril Verde para a gente cobrir essa necessidade, certo? Eu acho que a gente deveria ter um apoio maior durante todos os meses, termos de conscientização, certo? Para que a gente possa diminuir o acidente, porque o acidente em si não é só ele se furar, ele se machucar, ele se cortar, certo? Vamos dizer que um funcionário ele vai fazer um determinado serviço e ele está com uma bota inadequada, certo? E ele continua fazendo aquele serviço e ele consegue pegar um germe no dedo do pé dele. Ele entra na justiça, tem toda essa burocracia de justiça, mas pensando para o outro lado, se ele vai fazer esse determinado serviço, se não tem a bota, compra-se a bota. Ah, mas não tem a bota no determinado local. Então compra na cidade vizinha. Não, mas na cidade vizinha não tem, só tem mais distante e não tem um carro. Compra-se o carro. Eu quero deixar bem claro, para você comprar um carro, para o funcionário usar a bota, é muito mais barato você comprar esse carro e comprar a bota para ele colocar do que você tratá-lo. Bem mais barato para o empresário, mas a maioria dos empresários, não são todos, mas a maioria só pensa em lucro, certo? Também eu não vou botar a culpa também só nos empresários, tem muitos trabalhadores que deixam realmente de utilizar, por isso que a briga da gente é constante dentro das empresas, para que ele use da maneira correta. Falta mais do que conscientização, falta uma educação de base? Sim. Eu acredito que nos outros países já vem uma educação de pequeno, certo? Já tem a matéria segurança do trabalho. Então, a pessoa já nasce, entendeu? E já cresce aprendendo o que é segurança do trabalho. Infelizmente, nós vivemos no Brasil e o Brasil ele não tem
essa mania de colocar a segurança no trabalho. Trabalha com o mínimo possível de segurança. Certo? Então, infelizmente, nós moramos no Brasil e o Brasil é desse jeito. O quanto o setor empresarial é consciente? Cara, para mim falar assim o quanto é meio complicado, porque tem muitos empresários, eu conheço vários empresários que realmente se preocupam com a segurança do trabalho. Realmente eles dão valor à segurança do trabalho, porque segurança do trabalho é investimento para a empresa dele. Ele está investindo agora, mas ele vai economizar futuramente. Então tem muitos empresários que realmente faz segurança em si. O Sindicato dos Trabalhadores de Segurança, o Sintestal, ele tem parceiros nesse movimento? Sim, sim, nós trabalhamos diretamente com o SESI, SENAI, o Ministério Público do Trabalho, o TRT, o próprio Ministério do Trabalho nos apoia, inclusive é um dos parceiros da gente hoje no Abril Verde, para que a gente possa levar as empresas a se conscientizarem sobre o acidente de trabalho. Estar no dia a dia em termos de segurança do trabalho significa o que necessariamente? Significa palestras, seminários semanais, diários, conscientização, treinamento, Veja capacitação? O técnico de segurança, muita gente pensa que é só entregar o EPI ao funcionário, mas não. O técnico de segurança é olhar todas as documentações das obras, certo? Fazer os treinamentos das obras, conscientizar o patrão, conscientizar o mais difícil, que é o trabalhador, a usar da maneira correta, certo? A norma é bem clara, entregar, utilizar da melhor maneira possível e treinar ele. Não adianta eu só entregar o cinto de segurança, vai e ele ir, e ele usar da maneira errada. Então a gente tem esse trabalho diariamente, constante, a briga constante dentro das empresas que a gente trabalha. Como é que se forma o técnico de segurança? Sempre o técnico de segurança, ele passa por um curso de 1 ano e meio, certo? Ele é registrado no Ministério do Trabalho, é obrigatório ter um estágio, certo, na empresa, para que a gente possa entrar no mercado do trabalho. O que é trabalhado nesse curso de 1 ano e meio? Toda a parte de documentações, desenhos, layouts, os treinamentos que são obrigatórios, ou seja, as 36 NRs a gente tem que ver e entender. O que são as NRs? NR, as normas regulamentadoras. Certo? São quantas? 36, certo? Tem que acompanhar uma por uma. Isso, entendeu? Então, muita gente pensa que o técnico de segurança está lá só para ver papel, e não é isso. O papel do técnico de segurança é bem mais do que a pessoa imagina, certo? A preocupação da gente reduzir custos e reduzir acidentes na empresa que a gente trabalha é muito grande. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo, para um intervalo aqui com o Vicente Barbosa, diretor do Sindicato dos Técnicos de Segurança aqui do estado de Alagoas. A gente destacou no primeiro bloco não só o movimento Abril Verde, está sendo realizado durante todo esse mês, obviamente, mas também a questão dos números, né, dos acidentes, mais de 500 mil de acidentes no ano de 2016. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já falar um pouco mais sobre o Abril Verde. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, eu acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região.
Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Precisamos defender os corais da Amazônia, um paraíso frágil que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Precisamos defender os corais. Da ganância das petrolíferas. Do derramamento de óleo. Da ameaça de uma tragédia anunciada. Diga não a esse absurdo em defendaoscorais.org. E faça a diferença. Assine a petição. Somos pelos corais da Amazônia, somos Greenpeace. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Vicente Barbosa, diretor do Sintestal, o Sindicato dos Trabalhadores, dos Técnicos, né, de Segurança aqui do Estado de Alagoas. Estamos aqui falando do movimento Abril Verde, que tem atos marcados por esse mês. Conta pra gente, Vicente. Sim, nós temos no dia 5, será em Coruripe, certo? No dia 12, irá ser em Arapiraca. Certo. No dia 20, será aqui em Maceió, na Casa da Indústria, ali no Farol, certo? Esse ato aí será fechado, será direcionado aos patrões, aos empresários, RH, que a gente quer trazer a conscientização para dentro das empresas, certo? Então, esse evento do dia 20 será fechado, certo? No dia 26 será um evento aberto para estudantes, técnicos de segurança, engenheiro de segurança, pessoas relacionadas que trabalham diretamente e indiretamente com a segurança do trabalho, será na ADEME, certo? As inscrições será feito no site eventos.trt19.jus.br. Vou repetir novamente, eventos.trt19.jus.br. E para finalizar com chave de ouro, o evento Abril Verde será no dia 29, na Pajuçara, na Rua Fechada, onde irá ser feito panfletagem sobre a conscientização de segurança do trabalho, e uma empresa parceira da gente irá realizar aferição de pressões e outros serviços gratuitos à população. Só reforçando, eventos.trt19.jus.br e sites de parceiros, só para reforçar aqui, você tem Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas, ADEME, Isso. Grupo Prevencionistas. Isso, que é formado por técnicos de segurança que atuam na região aqui de Alagoas. Certo. Ministério Público do Trabalho. Sim. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. Isso. Serviço Social da Indústria, que é o SESI. Serviço Social do Comércio, que é o SESC. O Sindicato da Indústria da Construção do Estado de Alagoas, o Sinduscom. Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado de Alagoas, Sintestal. A Superintendência Regional do Trabalho em Alagoas e o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, TRT. O movimento ainda conta com o apoio da usina Coruripe, da Liga Acadêmica de Saúde do Trabalhador e do Maceió Shopping. Isso. Por que é importante contar com tantos parceiros? Porque, para você ver, só empresas, instituições que têm nome, entendeu? Então tem força aí. Não adianta a gente pegar uma empresas pequenas e a gente vai estar enxugando o gelo. Então a gente precisa pegar o TRT, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, tantas essas outras que você citou aí, que tem nome no mercado. Então a gente pode fazer um movimento mais sólido, maior, e que a gente tenha a repercussão desejada, que é realmente a redução dos acidentes de trabalho. Conta pra gente se há algum tipo de acidente do trabalho que geralmente as pessoas não conseguem identificar como acidente do trabalho, mas é. Veja só,
o acidente em si, ele é até um susto. Certo? Você vai passando em um determinado local e cai um objeto, então você tem um susto. Então, ali foi o início de um acidente, foi um incidente. Mas se aquele objeto cai, pelo menos arranha você, então é um acidente. Esses números que a gente colocou aqui, isso pode até duplicar, porque a maioria desses acidentes, esses pequenos acidentes que eu citei agora, um arranhão, eles não são computados, não são informados, entendeu? Então, o índice de acidente Não são porque muito... as pessoas não ligam ou não são porque os empresários não deixam? Não, porque realmente é o costume que a pessoa tem, que não faz. Um arranhão, não, isso é uma besteira, isso é uma bobagem. Vai para casa, passa um remédiozinho e acabou-se, entendeu? Muitas vezes não é feito o trabalho que é para ser feito e informar e o índice de acidente, por isso que é tão grande, mas é bem menor do que a realidade hoje. O acidente do trabalho, ele só acontece com o trabalhador ou acontece com alguma pessoa que possa estar externo nesse momento? Não. O acidente de trabalho, ele acontece com qualquer um. Inclusive, tem o acidente de trajeto. Entendeu? É aquele acidente que o trabalhador está à disposição da empresa, casa-trabalho, Indo de bicicleta, por exemplo? Bicicleta, moto, às vezes até a pé, entendeu? Você vai a pé no seu determinado caminho certo e vem um cara bêbado de bicicleta ou de carro e atropela. É um acidente de trabalho. Entendeu? Uma pessoa que vai passando na rua, não tem nada a ver com a situação e cai um objeto dele, é um acidente de trabalho, porque ele estava em direção ao trabalho dele. Então, é considerado um acidente de trabalho, acidente de trajeto. E há também uma preocupação em orientar sobre isso? Sim. Muitas empresas, eles já obrigam eles utilizarem o Vale Transporte. Não que evite, não que vai evitar, mas ameniza, porque nós vemos aí os acidentes de motos e a maioria das pessoas vão para o trabalho de moto, mesmo recebendo ticket de passagem, entendeu? Então, muitas empresas estão coibindo isso, fazendo todo o recadastramento, toda a fiscalização, toda a filtragem, para que esses trabalhadores realmente eles passem a trabalhar de ônibus. Transporte da cidade, da própria cidade. A interrupção do trabalho, exemplo, um motoqueiro que ele quebre um braço, ele passa pelo menos um mês fora. Um mês ou mais, né? Dependendo da gravidade do acidente. Isso gera um problema de continuidade de trabalho? Sim. Porque esse trabalhador, ele vai entrar de benefício, né? A empresa só é se responsável com ele o dia que ele sofre o acidente, só 15 dias, daí diante é enviado para ele para ir para o INSS e tem toda a burocracia do INSS. Muitas vezes se prolonga, né? Sim, muitas vezes. Muitos nem voltam a trabalhar. Muitos nem voltam para trabalhar. Já tem casos de funcionário irem para trabalhar, irem certo na sua motinha, certo, e um bêbado vir na contramão, colher ele e ele ser obrigado a amputar a perna. Então, ou seja, um trabalhador foi tirado do trabalho devido à irresponsabilidade dos outros, mas isso é acidente de trabalho. Eu novamente digo, geralmente a gente lembra muito da Constituição Civil, mas, por exemplo, pegar um assunto mais habitual, um funcionário de um supermercado ao carregar caixas, se ele não tiver devidamente consciente, existem algumas proteções, ele também pode se acidentar nesse sentido. Sim. Hoje se fala muito na construção civil, mas a construção civil hoje, ela como eu falei no começo da reportagem, o índice da construção civil subiu hoje devido à informalidade, entendeu? Mas tem tantos outros segmentos que acontecem em acidentes de trabalho. Enfermagem com seringa, sim, hospitais, supermercados, como você falou, certo? Mecânicas, tudo isso aí gera acidente. Muitos deles são informais e também não são computados. A maioria são computados, são da construção civil, por isso a construção civil é essa vilã, mas na realidade não é. A gente só reforça aqui o movimento Abril Verde, como o Vicente Barbosa, diretor do Sindicato dos Técnicos de Segurança de Alagoas, reforçou. É um movimento que vai acontecer durante o mês inteiro. Isso. É um movimento mundial. Isso. Né? E tem levado o assunto hoje, esses dias, por exemplo, vocês colocaram cruzes na praia para alertar para isso. Foi ontem, no dia 2,
foi a abertura do Abril Verde, nós colocamos centenas de cruzes, certo? Simbolizando em memória as vítimas de acidente. Então, muitas pessoas que vão fazer sua caminhada normalmente, quando se deparou com aquela situação, parou até a gente, veio perguntar o que era, entendeu? Tentou procurar saber o que realmente era aquilo. E, além do mais, nós levamos 2 andaimes, um certo e um errado, e no certo estava lá um boneco todo equipado, com capacete, com luva, com cinto, para a gente mostrar o certo e o errado. Então, muitas pessoas pararam e vieram mesmo perguntar o que era aquilo ali, o que era aquele movimento. Então, chamou bem a atenção. A gente está bem satisfeito com a repercussão, o resultado dessas cruzes, certo? Nós já iniciamos o ano passado, esse é o 2º ano que nós colocamos na praia e estamos aí tentando arduamente diminuir os índices de acidente no estado de Alagoas. Isso também, no Abril Verde, também tem sessão na Câmara dos Vereadores. Sim, foi hoje. Fizemos a sessão lá na Câmara dos Vereadores, certo? Porque o ano passado, junto com o vereador Chico Holanda, a gente conseguiu uma lei municipal que obriga as empresas públicas e privadas, durante o mês de abril, a aderirem a esse movimento. Que até então nós não tínhamos essa lei. Então hoje nós já temos essa lei. Então, se eu trabalho em uma determinada empresa, eu posso chegar o gerente ou a gerente do RH, o dono, hoje, esse mês, a gente precisa trabalhar o Abril Verde dentro da empresa. Então já é uma lei. Certo. E nós, junto com o vereador Chico Holanda, nós estamos brigando, tentando conseguir essa lei municipal para que ela passe a ser estadual. Entendeu? Para que a gente possa ter e possa levar os 102 municípios do estado de Alagoas, o que realmente é segurança do trabalho. O interior preocupa mais que a capital? Sim, sim. Porque o interior, a demanda do serviço são muito grande. Certo? O Ministério do Trabalho ele não atua diretamente porque, infelizmente, eles estão defasados. Certo? A quantidade de empresas que ele tem visitar não é o suficiente do total de funcionários que ele tem. Então, tem muitas empresas que trabalham irregulares e o Ministério do Trabalho não atua porque não tem conhecimento, não tem como chegar, não pode chegar devido ao efetivo deles. Então, a preocupação é a conscientização desde a cidade menor até a cidade maior, que é a capital. Pois bem, Vicente Barbosa, diretor do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado de Alagoas. Eu quero parabenizar pelo trabalho de vocês, aos parceiros, e reforçar essa conscientização. Obrigado. Eu volto a agradecer de novo aqui, em nome de todos que estão ligados diretamente a esse Abril Verde, por o espaço cedido para a gente tentar mostrar e mudar a situação do estado de Alagoas no todo. Tá bom. A gente segue, vai para um intervalo, a gente volta já com o programa Ponto de Vista. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Para evitar que acidentes ocorram, os condutores de embarcações devem estar habilitados pela Autoridade Marítima Brasileira e não podem ingerir bebidas alcoólicas. Quem não cumpre as normas de segurança da navegação pode causar graves acidentes.
nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Pourquoi? Fais comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas lâcher les cartes. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas faire 6 dés. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo, o Procurador-Geral do Estado, Francisco Malaquias, a quem eu agradeço bastante ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, o prazer é meu estar aqui com você. Um ano, não diria atípico, porque temos de 4 em 4 anos, mas um ano que tem suas características por ser um ano eleitoral. É verdade. Como a Procuradoria-Geral do Estado reflete, trabalha com um ano desse? Há algum tipo de mudança? Há muita mudança na abordagem das ações do Estado. Certo. Né? Nós temos um cuidado maior em apreciar as licitações e os contratos novos do Estado, bem como nas atitudes dos gestores, até para que se evite que o gestor seja culpabilizado lá na frente de alguma forma, ou até mesmo inviabilize uma futura eleição dele. Então é um cuidado redobrado que a gente tem. Nós temos já proibições, a partir do dia 1º de janeiro, já há proibições do Estado, de ações do Estado, de novos projetos que não podem ser iniciados, de questões de concurso público que não podem ser deflagrados. Então, é um ano atípico, é um ano onde o Estado abre mão de toda uma parafernália de atuação dele para proporcionar a festa da democracia, que é a eleição, e ela é descontaminada do abuso do poder político, do abuso do poder econômico. Esse é o objetivo. Com isso também foi lançada uma cartilha? Visando isso, veja bem, nós lançamos uma cartilha. É normal a Procuradoria, a cada 2 anos, fazer uma revisão das normas eleitorais, que elas são muito mutáveis, e apresentar uma orientação aos gestores. Isso já é normal da Procuradoria Prática. Mas esse ano nós ampliamos isso. Nós fizemos uma cartilha com objetos mais duradouros e com as últimas decisões dos tribunais, do STJ, do TRE, do TSE, que podem refletir na conduta do gestor. É um checklist de orientativo para o gestor estadual. Quando se trabalha com
tanta gente, porque o governo do estado tem um número, obviamente, alto para poder produzir para a população. Dá essa conscientização dos limites, de passos, de formas como proceder, vira um desafio? Não, na verdade não, porque a responsabilidade efetiva pelo descumprimento dessa norma é do próprio gestor. Quer dizer, a Procuradoria não recebe consequência pelo descumprimento dessa norma eleitoral. O gestor, ele se expõe quando descumpre. Então, eles são até ávidos por uma orientação mais balizada, mais avaliativa de toda essa situação. Eles gostam quando a Procuradoria orientam, porque isso dá um norte para as atuações deles. A gente já começou direto com um assunto, que é a questão de uma cartilha, de um momento eleitoral, mas a gente até gosta sempre das nossas entrevistas de falar um pouco para o nosso telespectador que possa não conhecer. Qual a função da Procuradoria? A Procuradoria tem a função de ser o escritório jurídico do Estado. Nós defendemos o Estado de Alagoas em toda e qualquer ação judicial, seja ela trabalhista, seja ela civil, seja ela administrativa, seja ela até na órbita de cobrança de impostos. Então, nós somos sempre o advogado do Estado. E, para e passo, junto com essa atuação, nós também somos o consultor jurídico dos gestores do Estado. Interna corpore, nós fazemos um controle de legalidade. Dentro do governo, dentro do executivo, nós fazemos esse controle de legalidade. Orientamos como deve proceder, orientamos como deve se contratar, orientamos as licitações. Então, esse é o trabalho primordial, consultoria jurídica e representação de defesa do Estado. Nessa parte de consultoria também faz um controle também das ações, conjunto com a Controladoria Geral do Estado? Veja bem, nós fazemos um controle prévio. Na verdade, a Procuradoria ela faz o controle de legalidade, o controle prévio e orientativo. A Controladoria ela faz o controle posterior de pagamento, de exação de cálculos, de fiscalização do cumprimento do que foi orientado pela Procuradoria. São atuações diferentes. Explica para o nosso telespectador, por gentileza, um ano como esse, um secretário precisa deixar a pasta para concorrer? Precisa. O secretário ele tem uma posição privilegiada, politicamente privilegiada. Então, ele precisa se afastar para que não seja interpretada a sua atuação como o uso da força política, o uso da máquina administrativa em favor de sua candidatura. É essencial que ele se... E esse prazo já é agora? Já é agora, sexta-feira. Na sexta-feira. Depois disso, quem não tiver não pode mais concorrer. Acho que enfrentará grandes problemas. Grandes problemas. Em concorrer. A gente tem como um dos princípios da administração, né, a impessoalidade. Como tem sido trabalhado ou analisado nesse sentido para não ferir, utilizar, mostrar as ações e como um governo do Estado, por exemplo, os governos do Estado como um todo, podem apresentar o trabalho que está sendo feito sem mostrar isso como algo que possa ser interpretado como uma ação eleitoral? Não, é muito complicado, porque o destinatário de toda e qualquer ação do Estado é o cidadão. E parte desse cidadão, ele é o eleitor. Então é difícil você dicotomizar as ações políticas da ação administrativa. Tem que ter muito equilíbrio, tem que se saber até que limite você abusa da sua condição de gestor e o limite normalmente é o da lei. É por isso que a lei traz limitadores, proíbe o gestor executivo de ir inaugurações, por exemplo. Isso é uma forma de limitar a atuação, que eu acho até, de certa forma, injusta, porque se ele trabalhou 3 anos para construir uma estrada, construir uma escola, e no ano que deve inaugurá-la, ele não pode, ele está impedido de inaugurar. Acho até deixa o Brasil de um certo ano, na verdade, até uma gestão
Que ela para com 3 anos e meio. Que ela para com 3 anos e meio, exatamente. Ficou faltando alguma coisa. Eu acho que a lei não é perfeita. Ela tem esses balizadores porque hoje ainda não se tem a consciência de como deve se atuar com cuidado nas ações de Estado. A gente tem que pensar o Estado, não o Estado-governo só. Eu sei que a Procuradoria-Geral ela tem como responsabilidade exclusiva o governo do Estado, mas as prefeituras sofrem algum tipo de restrição? Não, nenhuma. As prefeituras têm suas próprias procuradorias, quando não tem, eles contratam escritórios de advocacia. Mas em termos eleitorais não tem nenhum... Nas ações do Estado, obviamente, nas eleições onde não há, que o círculo que está sendo tratado não é municipal, não há. Não há nenhum tipo Não há nenhum. Agora, na eleição municipal, as mesmas vedações vão também para os gestores municipais. A gente tem uma característica na eleição desse ano, pelo menos na gestão desse ano, que é o nosso vice-governador. O Luciano saiu da Secretaria de Educação, continua como vice. Tem algum tipo de mudança nesse sentido, não? Ele deve se afastar da Secretaria da Educação na sexta-feira e fica como vice. Aí se pergunta, e ele não diria que se afastar, mas não, o vice é um cargo eletivo. Igual então, ao governador. Esse cargo é igual ao governador, ele pode se manter no cargo até a eleição e ele tem as mesmas vedações do governador. A gente falou de inauguração, qual é o prazo até para inaugurar? Salvo engano, três meses antes da eleição. Eu teria que olhar isso nessa cartilha, porque é uma cartilha ampla. É grande, é verdade, tem 200 páginas. 200 e poucas páginas. E ela traz todos as minudências desses problemas para o gestor. Em todo o Brasil, a gente tem visto que se pede, naturalmente, um enxugamento da máquina pública, ao mesmo tempo que quem trabalha na máquina pública sempre reclama, de uma certa maneira, que precisa de mais estrutura, de mais pessoas. É um choque. Como está a Procuradoria hoje? Ela tem uma estrutura ideal? Dá para enxugar? Precisa aumentar? Como é que está isso? A Procuradoria, há muito tempo, ela já vem com uma carência grande, enorme. Não de procuradores. Nós temos um número de procuradores, um número relativamente bom. A gente eu diria que o déficit hoje de procuradores seria no máximo mais 10 cargos. Mas certo. Então, com isso, dá para se trabalhar, dá para se programar um concurso, que eu já penso num concurso para a Procuradoria em 2020, se o continuar dentro do governo, obviamente. Não é? E estrutura de pessoal é que é o grande problema da Procuradoria. O serviço público envelheceu e, com ele, a aposentadoria foi a grande saída. Nós temos hoje quase que o mesmo número de aposentados para o pessoal da ativa, né? E isso é péssimo para a gente. Na Constituição, 85, 88, se parou... Não, a contratação, você tinha que estar no governo. Essa geração praticamente está se aposentando agora, né? Essa geração está se aposentando, 35 anos, se mulher, 30 anos, olha. Então, nós estamos ficando sem pessoal e pessoal qualificado. Eu acho que há uma carência, não só na Procuradoria, em todo o Estado, há uma carência de servidores públicos. É por isso o grande número hoje de cargos em comissão. Se fala muito que o Estado tem muito cargo em comissão, graças a Deus nós temos o cargo em comissão. Se não tivéssemos o servidor comissionado, nós não teríamos como tocar a máquina administrativa, pela absoluta carência de servidores efetivos. Pois bem, eu estou aqui com o Francisco Malaquias, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, Procurador-Geral do Estado. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda.
seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Procurador-Geral do Estado, Francisco Malaquias. A gente fala desse momento da PGR, a gente falava dessa infraestrutura, muito para falar também da demanda. Como é que está a questão do processo, número de processos, como a PGR tem tratado isso? Mercê, a gente adquiriu um programa que fala hoje diretamente com o Tribunal de Justiça, o PGE-NET. E isso possibilitou, em muito, uma interoperabilidade de atuação da Procuradoria com o Tribunal de Justiça, tanto no recebimento das ações como na devolução, nas contestações, na apresentação de recursos. E com isso, nós tivemos um ganho, você ter uma ideia, o ano passado, que é a estatística que eu tenho é do ano passado, que foi quando esse programa efetivamente entrou em funcionamento. O ano passado nós tivemos em torno de 20 mil processos judiciais que passaram pela Procuradoria e com matérias variadas de todos os tipos, tanto os processos de cobrança da dívida ativa como os de defesa do Estado. Então foi um ganho enorme, levando em conta que eu tenho nessa área 45 procuradores. São 20 mil processos com 45 procuradores. 45, 50 procuradores. Então, você falou também da estruturação, necessidade. Tem algum desafio que a PGE precisa encarar nos próximos anos? A gente está numa época que sempre se fala de planejamento. Planejamento de 5, 10 anos, é possível idealizar? É possível. Nós já temos vários projetos do plano plurianual. Nós temos a ideia da construção de um prédio. Vizinha ali, a Procuradoria, já tem um terreno desapropriado, nós já estamos em fases de projeto e está incluído no plano plurianual a construção de um prédio de seis pisos para acomodar uma nova estrutura da Procuradoria. Uma nova estrutura, eu digo assim, para acomodar a estrutura dentro de uma nova visão. Inclusive, esse prédio já tem estudos de viabilidade técnica, de aproveitamento de água de chuva, aproveitamento de energia solar. É um prédio com uma visão mais moderna. Uma então modernização, é a modernização da Procuradoria em termos de estrutura física. E temos também, obviamente, uma tentativa, e aí já está junto com o Conselho Superior da Procuradoria, que é o órgão de deliberação máxima da Procuradoria, já está com o Conselho Superior um projeto de criação de cargos de assessoria, porque mais do que procuradores, nós estamos precisando de assessores, alguém que nos ajude com pesquisa, com busca de saídas, é uma assessoria mais eficiente. Isso são os projetos de modernização para o futuro. E estamos trabalhando também na área de informática, mas menos porque você modernizar o processo administrativo é muito difícil. O judicial nós já estamos trabalhando, mas o administrativo é difícil. Superou a parte de papel já? Já completo, o judicial, né? Já completo. Já completo, porque o Tribunal de Justiça também superou. Isso. Mas o administrativo não tem como superar com facilidade, porque as outras secretarias ainda trabalham com papel. Então, seria não seria rentável eu trabalhar com um processo que chega na Procuradoria em papel, tramita virtual e sai em papel. Então, seria um retrabalho. Então, a gente só pode pensar nessa modernização quando todo o Estado, quando ele por inteiro estiver modernizado. Geralmente, pelo menos eu posso dizer o que eu, como jornalista, testemunho há alguns anos. Por ser exatamente essa guardiã, essa consultora, a PGE termina sendo sempre visada pelas outras secretarias como chata, trava alguma coisa. Quanto necessário o PGE tem sido de conscientizar essas secretarias de um rigor jurídico, principalmente no momento que estamos hoje, né? É o trabalho do advogado, né? Quando você faz uma consulta ao advogado,
e espera sempre o sim, você corre um risco. O advogado ele analisa todos os elementos que estão dentro daquela ação que a parte quer fazer. E a gente sempre viabiliza. Hoje você pode verificar que o governo Renan Filho é um governo atuante, ele constrói estradas, constrói escolas, constrói hospitais, e nada disso foi atrapalhado pela Procuradoria. Ao contrário, todo esse procedimento licitatório para a contratação dessas empresas, para a construção desses equipamentos que serão entregues à população, foi com a análise da Procuradoria. Sem nenhuma contestação, de certa maneira. E sem nenhuma contestação. Sem nenhuma contestação. Você pode ver, não há aqui ou acolá um recurso, uma ação judicial, mas, de um modo geral, todas essas ações, a Angesp vem fazendo essas licitações sem qualquer argumento contra. Então, isso é um prazer para a gente dizer que as nossas orientações têm sido eficientes, que é um princípio da Procuradoria, a eficiência, que a gente busca cotidianamente. Vou voltar até um pouquinho ao assunto sobre a questão da licitação. O que é que muda nesse processo, nesse ano, a questão da licitação? Nada. Não há mudança em licitação. Mudança nenhuma. Pode realizar a licitação durante o período de eleição? Pode. A contratação é que se tem que ver qual o período de contratação, quantos meses antes pode se contratar, mas a licitação você pode fazer todo e qualquer processo licitatório. Exemplo, não é no caso de um governo Renan, mas exemplo, a gente lembra de um governo Teotônio Vilela Filho que a entrega, a doação de ovinos e caprinos, de semente... Veja bem, esses programas sociais, eles só podem continuar esse ano se já vinham sendo executados anos anteriores. Você não pode criar iniciar agora programas sociais novos aonde se dê cesta básica, se conceda ovinos, caprinos, é diferente. Agora, esse programa do Teotônio Vilela, que já vem esses anos todinho, pode ser dado continuidade sem problema. Desde que já estivesse no calendário. Desde que já vinha sendo praticado. Pode aumentar, pode aumentar, diminuir, porque esses programas têm uma sazonalidade, né? Depende muitas vezes matrizes de caprinos. Então, tem épocas que você precisa mais, tem épocas que você precisa menos. Então, há uma variação de concessão. Mas se estiver dentro do programa e da média anual desses programas, não há problema. Quando há um ano como esse, 2018, recentemente eu recebi um colega de direito seu aqui e falando que é um dos anos em que mais se mudou em termos, pelo menos de financiamento, dessas coisas, a questão da eleição. Para a estrutura administrativa, há alguma mudança nessa lei de reforma política? Alguma preocupação que possa surgir? Não, nós estamos tranquilos, nós estamos enfrentando esse ano como um ano qualquer. Certo. Só que com as limitações da lei eleitoral, que não deveria nem existir, porque deveria ser o bom senso que deveria coordenar esse tipo de ação. Mas a Procuradoria vê com tranquilidade esse ano, porque eu acho que a festa democrática é mais importante do que qualquer ação governamental. Relacionamento com a imprensa é pensado? De uma certa maneira, traz alguma preocupação, relacionamento muito. Isso daí aí é orientativo para ter cuidado com as propagandas de governo, para não confundir com o programa eleitoral. São duas coisas totalmente diferentes. Pode manter a propaganda de governo normalmente? Não vejo problema nisso. Acho, desde que não faça propaganda do candidato, seja uma propaganda do governo, das ações de governo, entregas de equipamento, qualquer coisa, eu não vejo. Identidade visual, alguma coisa não pode se aproximar do candidato do governo? Não pode, porque é muito tênue. E é por isso que nós temos hoje um tribunal especializado nessa análise, né? Nós temos uma justiça especializada nessa análise. Porque é muito difícil dizer, não, isso pode, isso não pode. Toda essa norma eleitoral depende de uma avaliação muito criteriosa pelos aplicadores da lei eleitoral. Normalmente, e aí qualquer advogado eleitoral vai lhe dizer isso, na dúvida, não faça. Não faça. Na dúvida, não faça. Esse é um limite muito, muito sério. Se o gestor tiver dúvida se aquilo pode ou não pode, é melhor
não fazer. Como o PGE tem pensado a questão da capacitação interna ao longo desse tempo? A gente tem dificuldade na capacitação interna em razão justamente da falta do servidor efetivo, porque você faz a capacitação com servidores de cargos comissionados e há uma mudança de governo, há uma mudança desses cargos de confiança, que é natural, e você perde toda uma capacitação que foi feita com aquela equipe anterior. É só uma preocupação que a gente tem, mas a Procuradoria sempre vem fazendo capacitação de procuradores, mantendo. Nós temos hoje um impeditivo de ordem de um decreto governamental e da reestruturação da dívida que a gente não pode fazer despesas com capacitação esse ano. Nós estamos segurando um pouco para poder pagar a folha. Faz parte dessa renegociação também, do pacto, né? Faz parte desse pacto e a gente tem limitado um pouco. Não extinguimos, mas limitamos. Quando se pensa na questão jurídica, o direito administrativo tem mudado de alguma maneira? Porque eu acredito que o direito administrativo é um dos que menos mudam, né, nesse processo. É porque o direito administrativo é muito baseado no costume. Então, ele é quase que consuetudinário, né? Existem práticas administrativas que não existem nem na lei. Mas o direito administrativo, ele é pacífico, ele tem algumas modificações. Nem é nova, mas assim, talvez uma que tenha... Em âmbito licitatório, onde há mais modificações, você pode fazer hoje alguns tipos diferentes, o pregão eletrônico da ACEU. Então, tem alguns elementos do direito administrativo que são mutáveis e estão mudando com a modernidade, principalmente com a inserção do computador, né? Hoje na vida de todo mundo. Mas o direito administrativo ele é mais perene porque ele é mais costumeiro, consuetudinário. Facilita, de certa maneira. Facilita muito. Pois bem, para a gente encerrar o programa, eu queria uma avaliação de como você colocaria a PGE hoje em termos de estrutura em comparação com outras PGEs do Brasil. Eu colocaria em igual nível. Hoje nós temos grandes procuradores de Estado, nós temos hoje um corpo com mestrado, doutorado, pessoas preparadíssimas. E nós estamos no mesmo nível de atuação de todos os nossos estados. Em geral, a fundação que faz o concurso para o Rio Grande do Sul faz para Alagoas, faz para o Amazonas, faz para o Acre, e isso nivela muito os procuradores em termos de atuação também. E nós temos um diálogo muito grande com as nossas co-irmãs de outros estados. Nós temos colégios de procuradores gerais, nós temos colégios de corregedores, e a gente sempre está se encontrando, está sempre debatendo novas formas e novas fórmulas para servir ao Estado. Pois bem. Muito obrigado, procurador. Eu que agradeço. Ter ficado à disposição. Muito obrigado. Até aqui com o procurador Francisco Malaquias, procurador-geral do Estado. A gente agradece a você pela audiência e espera uma próxima oportunidade. Até mais.